E assim, eu só acho que o Jandrei é um cara que eu não vejo que os gols foram necessariamente culpa dele, né? Os caras acertaram dois puta chute que bizarro, né? Bizarro. Talvez não acertem o resto da vida. Mas eu acho que faz uma falta a segurança. Segurança do Jandrei. E que o Jandrei não tem, não passa, talvez para o restante do elenco, que o Rafael passa. O Rafael faz muita falta hoje, sim. Faz muita falta, né? O cara tá fora de ritmo, mas não é desculpa, o posicionamento dele é complicado, o WS Neves, e eu concordo, a questão do posicionamento dele é o que também me chama a atenção, negativamente, infelizmente, né? Eu acho que é um goleiro reserva, é isso que ele é, ponto, mas eu acho que é um reserva que causa um pouquinho de frio na espinha quando é acionado, né? E acontece. É o que o São Paulo tem para hoje, é o que também poderia, por exemplo, ontem ter sido abordado. O Jandrei, ele é o cara que, pelo amor de Deus, é a única opção para ser um reserva, que eu prefiro muito mais colocar a molecada da base para ser um goleiro reserva, né? Muito mais ter um cara da base. Né? Foram várias contratações de goleiros experientes nos últimos anos e apenas o Rafael deu certo. Ainda teve Felipe Alves, que muita gente já quase não fala, né? Mas, cara, eu nem vou atribuir a culpa de resultado a ele, porque eu acho que foram mais dois golaços, foram mais méritos dos atacantes, né, do Corinthians do que demérito do Jandrei. Mas tem coisas que são complicadas do Jandrei. Dito isso, tomara que o Brasil caia na fase de grupos e o Rafael volte quanto antes. Não! Acho que tem todo torcedor tá torcendo por isso, torcedor São Paulino, né? Tá querendo o Rafael de volta. E aí, o Fernandão não quer. Falei isso ontem no programa, gente. Peraí. O Rafael, primeiro que ele tá realizando o sonho da vida dele. Já realizou. Ele não vai nem jogar, ele já realizou, não vai jogar. Eu vou totalmente na contramão. Eu quero ver o Brasil ganhando a Argentina na final. Já pensou, o Rafael entra, pega um pênalti. Meu, eu não quero que caia antes, não. Que vá longe. Mas e se isso custar derrotas com falhas do Jandrei? Cara, são acasos do futebol, ou casos do futebol. São Paulo que dê jeito de colocar um goleiro. Então, o Dorival não convocou para prejudicar o São Paulo, assim como o técnico da Venezuela não convocou. Mas sabendo que não ia parar, você acha que não era hora do Dorival falar, pô, vou chamar qualquer outro goleiro do... Ele chamou por confiança, Chacon. Essa que é a questão. Assim, ele poderia chamar um goleiro que está na Europa, poderia chamar um outro que está no Brasil, poderia, mas ele já tinha convocado. Eu entendo certamente que o torcedor aqui, 95% talvez, só falem do São Paulo como a vida, esquece seleção e outras coisas. Eu valorizo esse tipo de coisa também, cara. Valoriza o jogador, valoriza o mercado, valoriza muita coisa. Eu sou o voto vencido, tenho certeza disso. Mas eu não gostaria de ver o Brasil caindo cedo, não. Que vá muito longe, seja campeão. A galera falando aqui que a seleção tem 3 cores, tricolor. Olha só, Sá, queria escutar você também um pouquinho dessa situação do Jandrei, né? E complementando, tem até alguns comentários, muitos comentários, que eu só salvei um, gente, porque faz muito tempo, por isso que não tá todo mundo aparecendo na tela. Do Luiz Gustavo falando que podia testar o Yang contra o Cuiabá, que quem sabe ele não vira um Carlos Miguel da vida. Acho muito improvável disso acontecer para amanhã, mas você acha que é um movimento a ser feito para o futuro? E até te perguntando se você tem alguma informação de mercado, né, do São Paulo, de repente, buscando esse cara para ser reserva ou seguir essa linha mais da base. Qual que é a sua opinião e o que você pode trazer também de informação para a gente? Pri, de informação primeiro, não é um alvo do São Paulo no mercado, não vai contratar um goleiro, né? Tá satisfeito com o que tem agora. Se eu fosse o Zuba, Young contra o Cuiabá. Para mim, o Jandrei provou que não é um goleiro nível São Paulo Futebol Clube. Eu acho que o que marca o jogo dele contra o time do Corinthians é um lance que o Breno Bidon pega a bola no meio do campo, vê o Jandrei um pouco adiantado e tenta bater no meio de campo. Ou seja, desrespeitando totalmente o goleiro do adversário e passando uma mensagem clara de que não havia confiança do Corinthians de que o Jandrei fecharia o gol em dado momento. Então, a sensação muito clara de quem estava no estádio era que qualquer bola que fosse chutada entraria. O Jandrei errou, né? Ao todo, pelo que eu contei, 8 saídas com o pé. Ele que chegou com esse rótulo como um cara que sabe jogar com o pé, errou 8 saídas de bola com o pé. Acho que foram 8 saídas de bola com o pé. Jogo desastroso. Eu sempre tive boa vontade, porque eu falava que ele era um cara nota 5. A gente já sabia, não era um goleiro de 3 pontos, mas que não comprometia. O jogo contra o Corinthians dele, para mim, é nível desastre, tal qual o Thiago Couto contra o Inter. Então, para mim, o Jandrei não é um cara que
tem mais credenciais para ser titular do São Paulo. E eu iria de Young contra o Cuiabá. E não é um cara que sai mal com o pé, geralmente. Né? Eu acho que ele foi mal nessa partida. Com a saída. Ele tem isso como uma qualidade, na verdade, geralmente. Inclusive, isso é um consenso do pessoal que trabalha no São Paulo, falando, pô, Rafael é infinitamente mais goleiro debaixo das traves do que o Jandrei, não tem nem comparação. Mas saindo com o pé, o Rafael tem melhorado, mas o Jandrei já era mais pronto. Foi muito mal na partida contra o Corinthians, foi isso, ponto. Nessa característica. Nem acho que, mais uma vez, os gols tenham sido culpa dele. Mas acho que se afobou ali na saída de bola o Jandrei, que tem uma característica positiva com isso. Não dá para ter só mesmo a característica de saída de bola apenas. O primeiro gol, Chacon, ele tá mal posicionado, ele pula atrasado e pula para baixo. Talvez é o gol que eu mais atribuo. O segundo gol é cagada total do Luciano ali, que perde a bola na entrada da área, e aí poderia ter 2 goleiros ali que não pegariam, que o chute foi muito alto. Mas o primeiro gol, eu ainda atribuo falha ao Jandrei. Não sei o que você acha, Fernandão. Eu concordo, e o Pedro está colocando uma história que... Já responde aqui, ô Fê. Exatamente. Qual a certeza que o Young vai entrar e vai jogar pra caramba? Vai fechar o gol? Não tem. Eu falei na transmissão, domingo, eu falei Thiago Couto, Lucas Perry, Renan Ribeiro, um monte de goleiro que pediram. Na hora que entrou, não deu conta. Então isso aí é aleatório, isso aí é atirar para ver o que vai acertar. Então, mas você não acha que num jogo contra um Cuiabá... O Cuiabá tá bem, Chacon. O Cuiabá é um bom time, cara. O Cuiabá fez 10 gols nos últimos 3 jogos. O Isidro Pita, 17 gols em 34 partidas esse ano. São Paulo sempre teve dificuldade. Eu não gosto de menosprezar time, principalmente quando a questão da classificação. O Cuiabá meteu 5 no Fortaleza. 5 no Fortaleza. Vocês acham que vai ser mole o jogo? 3 rodadas atrás estava na lanterna do campeonato. Tudo bem, mas estava com questão porque estava jogando a Copa Verde, estava jogando com jogadores lesionados. Eu acho que é um time que nos últimos 3 jogos mostra que vai dificultar. Pode não ser, não vai pleitear o título, mas é um time que eu acho que vai dar trabalho sim. Não, mas tá bom. O Cuiabá hoje tem 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Essas 2 vitórias e 1 empate foram conquistadas nos últimos 4 jogos. Né? Antes ele tinha 5 derrotas. Né? Vamos só fazer um exercício, então. Qual é a garantia que o Jandrei vai passar a segurança no gol? Você falou que qual é a garantia que o Young vai passar? Eu acho que nenhum dos dois passa. Então vamos testar a molecada. A molecada é o ativo do clube. O São Paulo não tem potencial de revenda do Jandrei. O Jandrei vai mandar para onde? Vai vender para onde? Eu faço um exercício europeu vai... Oi? Eu faço um outro exercício que é o Jandrei, que o nível dele é esse, é uma certeza. O Young tem 2 metros de altura. É um cara que, pelo que foi trazido pelo André Hernan, tá treinando bem. É um cara que é jovem, pode ter um potencial de revenda. Contra o Cuiabá, não é o jogo mais ideal, não é, mas acho que não tem um jogo ideal daqui para frente, pensando que já foi o estadual. Eu acho que um dos erros do Carpini também, de novo, bato na tecla, é não ter testado a molecada no estadual. Se fosse utilizado o Young no Paulistão, por exemplo, a gente teria uma credencial de, esse cara pode ser um cara útil, a gente já entendeu qual que é o nível dele. Agora, ele tem 2 metros? Tem. Ele vai ficar na linha do gol? Vai. Ele pula, ele ganha altura? Sim. Então ele já é melhor que o Jandrei. Então, para mim, assim, incerto por incerto, dúvida por dúvida, aposta por aposta, sabe? Goleiros que não trazem uma confiança que traz o Rafael, que você vê na escalação e fala, beleza, estamos tranquilo, a gente pode tomar gol, mas... Demorou para ganhar confiança, hein? O Rafa demorou para ganhar confiança. Nossa! O Rafael... A minha eu achei que era da contratação. Falei, putz, tá chegando mais um veterano, mas vamos embora. Sempre achei um goleiro legal. Goleiro legal que se tornou o melhor desde o Rogério. Sim, mas eu acho que passa mais pela falta de bons goleiros que o São Paulo teve desde então. Para mim, ainda o melhor pós-Rogério, antes do Rafael, tinha sido o Thiago Volpi. Concordo. Né? Que a maioria da galera, inclusive, detesta, e eu entendo, não julgo, mas pra você ver o nível dos outros goleiros, Denis, Renan Ribeiro, próprio Felipe Alves, nem mesmo o Jandrei. Para mim, o Jandrei tá atrás do Thiago Volpi, num geral, sabe, no conjunto da obra. O Rafael é bem superior. Agora, você vê o nome do Rafael na escalação, você fica seguro. Você vê o nome do Jandrei, você não vai ficar seguro. Você vai ver o nome do Young, você também não vai ficar seguro.
Mas não seguro por não seguro, eu aposto na base. Porque a base é um ativo do clube, a base é o que pode fazer, que seja o Yang fazer o jogo da vida dele, Pô, defende tudo, tal, contra o Cuiabá. Se chegar e já fizer com que algum europeu tire a bunda da cadeira lá, sei lá, da Itália, qualquer lugar, venha para o Brasil assistir uma partida do São Paulo para ver o Yang em campo, para mim já vale, é valorização do atleta. Foi O Jandrei... Tudo bem, perfeito. O Jandrei é um atleta de mais de 30 anos. É um atleta que, terminando o contrato do São Paulo, se ele não renovar com o São Paulo, ele vai jogar no mercado brasileiro. Sabe onde ele pode ser titular? No próprio Cuiabá. No Cuiabá. É o nível técnico do... E não estou desmerecendo o Cuiabá. Não é isso. Mas existem diferenças. Se a gente equilibrar todo mundo, falar que, não, porque... Então o Cuiabá é a mesma coisa. O goleiro do Cuiabá, o Walter, hoje, seria um excelente goleiro para o São Paulo. Um excelente goleiro reserva. Brigaria com o Rafael. Oi? Brigaria com o Rafael. Eu não acho, não. Eu acho que não acho. Eu acho que o Walter já passou muito mais da idade. Eu não acho que briga com o Rafael. Agora, eu colocaria o Yang para testar. Senão, qual vai ser a oportunidade dele? Só ano que vem? Só no Campeonato Paulista? Entendeu? Porque e se a gente encontra o goleiro seguro, reserva, né? Aí o chat aqui fala, mas se o Yang falhar, o clube já perde um ativo, a torcida não vai perdoar. Aí um erro de quem tomar como base uma partida. O Jandrei a gente não tá tomando como uma partida. Não tá a gente já vê o Jandrei de alguns anos. Inclusive a última renovação foi de 3 anos com o Jandrei. 3 anos. Né? O que eu acho desnecessário. Para mim o Jandrei é um atleta para renovar ano por ano. Ponto. Né? Ponto. Então, eu testaria o Yang. Pô, não foi o melhor goleiro do mundo? Pronto, volta com o Jandrei, já viu qual que é. Pô, dá mais um tempo ali de, sabe, relacionado, dá mais um tempo de ser convocado e tudo mais. Tira um pouco o pé, né? Mas se não, quando vai testar? Porque aí vai chegar a época do Paulistão. São Paulo e, sei lá, qualquer time aí. São Paulo e Portuguesa, pronto. Vamos colocar um time da capital aqui, pode ser no Morumbi. Aí vai colocar o Yang e o discurso vai ser, puta, mas também, se tomar gol da Portuguesa, o pessoal vai, sabe, sempre vai ter um problema. Sempre vai ter algo impedindo a estreia. Se ficar com medo da coisa dar errada, você não sai de casa. Se eu ficar com medo de ser atropelado, eu não saio de casa. Então, mas é a questão da confiança. O grupo, o treinador tem a confiança do Jandrei. A torcida não tem. Diferente, por exemplo, o Palmeiras, o Everton não joga o Lomba, confia. O Cássio, quando não jogava no Corinthians, jogava o Carlos Miguel contra o Ricardo. O Carlos Miguel entra agora, vai ser um dos melhores do país, se já não for. Né? Já vai ser vendido para jogar no Nottingham Forest. No Santos, João Paulo, titular absoluto. Aí é um problema. Quem joga depois, tava o Vladimir, o Diógenes e tal. O São Paulo agora padece do mesmo problema antes do Rafael. Não tem um reserva altura. Acho que é uma opinião aí que... Uma discussão que divide opiniões da torcida do São Paulo. Fato é que eu não imagino o Zubeldia fazendo essa substituição, tá? Só para deixar claro. O fato mesmo que a gente... Acho que todos nós imaginamos que ele não vai fazer isso, que vai continuar sendo o Jandrei. Bom, olha aí essa foto do Thiago Mendes ao lado de 2 dos seus representantes, né, da agência Talent Sports, que gerencia a carreira do Thiago Mendes, mais um grande amigo dele. Tudo isso na Neoquímica Arena. Aliás, o post do Thiago Mendes está aí, ó, bem mostrando o campo. Estava lá na Neoquímica Arena para assistir e acompanhar o jogo do São Paulo. Teve a reunião com a diretoria na sexta-feira à noite. Sábado de manhã ele esteve com a Kelly, a esposa dele, lá no CT da Barra Funda para rever amigos, rever funcionários, aquela coisa toda, e conversar com o técnico Luiz Zubeldia. O Zubeldia já aprovou a contratação do Thiago Mendes. A questão agora, quais são os próximos passos? É mandar uma oferta para o Al Rayyan, ele tem ainda 8 meses de contrato, mas aí conta muito o fato do staff, né, os representantes do Thiago Mendes terem muito trânsito lá no Catar, né, nos clubes do Catar, para facilitar aí uma negociação, uma saída do Catar e aí sim, enfim, se transferir para o São Paulo em definitivo. Lembrando que o Cruzeiro está fora da parada, o
Cruzeiro está muito perto aí de contratar e de conseguir fechar a negociação com o Matheus Henrique, do Sassuolo. O Cruzeiro entendeu que não iria entrar em disputa, leilão, aquela coisa toda com o São Paulo. Então o São Paulo tem ali um caminho livre, mas é um caminho importante que precisa ser percorrido, né? E o São Paulo agora vai fazer essa oferta para o Al Rayyan, chegando a oferta para o Al Rayyan, começa a ter uma negociação e aí você fecha salário, tempo de contrato e, claro, luvas com o jogador. Aliás, esse tema já teve ali um princípio de discussão e as conversas estão caminhando bem. Internamente no São Paulo, ninguém crava que há um acerto ou que há algo fechado e tudo mais. Mas o otimismo é muito grande. O otimismo da parte da direção, o otimismo da parte do jogador e principalmente de quem representa o jogador, que entende que o Thiago Mendes quer jogar no São Paulo. Aliás, bastidorzinho da reunião, o Thiago Mendes ficou bastante emocionado de imaginar e negociar uma volta ao São Paulo, porque é de fato o clube que ele gosta, é de fato o clube que em 2016 ele ficou muito chateado, né, muito triste por não ter chegado à final da Libertadores, teve aquele erro de arbitragem no jogo contra o Atlético Nacional, então ele entende que uma volta ao São Paulo agora seria uma volta assim para resgatar algo que ele não conseguiu em 2016. E o Thiago Mendes cumpre dentro de campo uma função que o Zubeldia gosta muito, né, que é o box to box, aquele cara que vai de uma área a outra, né, que é um cara que ataca como um meia e defende como volante. Então é um jogador que casaria ali com o que está hoje jogando o Alisson, né? Hoje está jogando o Luiz Gustavo e o Alisson, né? Jogou assim no Majestoso. E aí seria um atleta diferente, com mais mobilidade ao meio campo, que é o que dá o Pablo Maia hoje ao São Paulo, que está machucado. Então são negociações, são conversas que estão acontecendo e nesta semana, muito provavelmente o São Paulo vai avançar e possivelmente encaminhar a contratação. É algo que, se tudo correr do jeito que está sendo desenhado, Thiago Mendes pode vir a ser o reforço do São Paulo para a próxima janela, aí, enfim, início de janela, jogaria Libertadores, estaria apto a jogar a Copa do Brasil também e, claro, o Campeonato Brasileiro, a temporada do São Paulo. Lembrando só uma última informação, o Thiago Mendes ele teve uma lesão grave, né, uma lesão chata, né, vamos dizer assim, de joelho, e que foi acelerado o processo para ele voltar e aí acabou que ele teve, né, um desconforto e aí ficou fora, inclusive, dos jogos importantes do Al Rayyan no campeonato do Catar, no último campeonato, mas assim, tá treinando normal, tá bem, a questão mesmo é ritmo de jogo e, claro, fazendo os exames, passando pelo refis, saberiam como tá a questão ali da lesão que ele teve, que tirou ele dos últimos jogos lá do Catar.